Fala pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Vamos para mais um TBT da Uniswim Oficial. Vou trazer para vocês hoje um histórico e algumas curiosidades das viradas olímpicas, algumas provas marcantes que nós tivemos, tá ok? E com isso vamos observar algumas coisas, algumas curiosidades desse fundamento que é utilizado na natação e quando isso surgiu, tá ok? Hoje nós vamos fazer um TBT diferente, eu vou gravar sozinho, sem convidado, por conta dos retornos das atividades. A gente vem encontrando algumas dificuldades em relação a isso, mas vamos continuar aí, vamos adaptando, tá ok? E deixem aí depois seus comentários, suas curiosidades, tá joia? Eu vou trazer para vocês então um pouco sobre a virada olímpica, tá? E aí algumas curiosidades. Vou falando aqui para vocês. E vamos lá. A virada olímpica ela consiste da aproximação, do giro, do impulso, deslize ou streamline e o breakout. Breakout nada mais é do que a quebra da superfície da água quando você está no streamline, tá? Esse é o breakout, tá joia? E aí aqui a gente traz algumas curiosidades. Em Helsinki, em 52, ninguém fazia virada olímpica ainda, tá? E aí em Melbourne, em 56, alguns poucos atletas já praticavam. E aí nós vamos conseguir observar algumas coisas, algumas evoluções nesta virada, tá? Até chegar nos dias atuais. Muito curioso até que tá rolando a ISL, né? Todos os amantes da natação sabem, tá rolando a ISL na Hungria. E foi feita uma virada olímpica numa prova de 50 peito. Tá ok? E aí, enquanto isso, eu vou passando um videozinho de Helsinki 1952 e nós vamos poder observar que ninguém utilizava a virada olímpica, tá bom? E aí em Roma, 1960, alguns poucos atletas ainda usavam e em 64 já a grande maioria utilizava, tá ok? Aqui a gente vai conseguir observar, você observa todas as atletas, é uma prova feminina, tá ok? Dá para observar que todas batem a mão na borda e saem. Aqui dá para observar muito bem, ó. Colocou a mão na borda e saiu. Ninguém fazendo o giro, ninguém fazendo a cambalhota. Tá ok? É uma evolução, a gente sabe disso. A natação, ela vive numa constante evolução. Isso vem melhorando demais, isso vem evoluindo muito. E a gente só ganha com isso, claro. Vamos lá para o próximo vídeo. Vou colocar aqui para vocês. Aí aqui a gente já consegue ver o movimento da virada do nado crawl, chamada virada olímpica, né? Que ela foi homologada pela FINA em 1956, tá? Em 1956 ela foi homologada pela FINA e desde então os nadadores se aproximam da borda e executam o movimento da virada, que inclui um giro sobre o próprio corpo, mais uma virada do corpo na parede. Alguns atletas deixam a borda na posição lateral e outros na posição central. Isso nós também vamos poder observar mais para o final,
onde o Ryan Lott, o atleta americano, em uma competição, em algumas competições, para ser mais exato, ele fazia isso, porém ele saía de costas. Tá? Então ele saía em decúbito dorsal, e aí a FINA resolveu falar, não, você não pode fazer isso, e proibiu. Então, ou o atleta sai já em decúbito ventral, na posição de frente, próprio para o nado, ou lateral e aí endireita o corpo. Tá ok? Mais para frente vai dar para a gente ver certinho isso nos próximos vídeos, tá bom? Essa aqui é uma prova do Dow Fraser em 56, onde nós podemos observar a saída com giro de braço. Antigamente era feito assim, hoje as provas de revezamento são feitas assim. E aqui nós vamos conseguir ver a virada olímpica de algumas atletas só. Raia 4 e 5 fez a virada olímpica, raia 6 não. Dá para observar. Vamos voltar só um pouquinho. Vou voltar só um pouquinho aqui, que dá para observar o ganho de tempo. A distância que os atletas estão uma da outra e quem faz a virada olímpica consegue sair um pouquinho à frente. Tá? A Dow Fraser fez a virada olímpica, a atleta do lado também. E aí a raia 3 e 6 não, dá para ver que ela sai um pouco para trás. A diferença não é tão grande assim, não é uma diferença tão gritante, porque a virada não era tão explorada como é hoje. Tá? Hoje em dia, uma virada olímpica bem executada, bem feita, faz toda a diferença numa prova, né? Todos sabemos disso. Tá? Vamos para o próximo vídeo, e aí a gente consegue observar. Em 68, a cambalhota já era praticamente feita por todos os atletas, tá? Na Cidade do México, em 68, praticamente todos os atletas executavam o movimento da virada olímpica, no qual ela foi se aperfeiçoando gradativamente, né? Na questão do giro ser feito sobre o corpo, ser feito meio que lateral. Dá para observar muito bem nesta prova, no qual o atleta faz a virada, e ele faz essa virada com a perna muito estendida. A gente consegue observar isso no vídeo. Esse atleta em destaque, tá? Mike Burton, campeão dos 1.500 nado livre. Observem o jeito que ele faz a virada. Ele joga a perna praticamente estendida. E hoje a gente observa que é uma virada muito mais grupada. Tá? Dá para observar também que no qual não existe nenhum tipo de submerso aí. Tá? O atleta faz a virada e já sai nadando 2, 3 metros para frente. Entendeu? Vamos observar a próxima virada aqui do atleta em destaque. Aqui vai dar para ver até melhor. Eles aproximaram a câmera. No qual ele faz a virada, ele joga a perna praticamente estendida na borda. Ele faz o giro, não é sobre o corpo, ele faz meio que lateral, porém com a perna super estendida. Vamos lá, vamos observar. Olha lá. As pernas super estendidas fazendo a virada. E sabemos que hoje em dia a virada é mais grupada, a virada é mais rápida. E no caso aqui, deixa eu até voltar um pouquinho, que dá para observar um atleta em específico fazendo a virada sem o giro. Hoje em dia, eu acredito que a gente não imagine uma prova de 5, independente da prova de crawl, no qual o atleta, no alto rendimento, não faça a cambalhota, né?
eu fico imaginando que ninguém imagine isso hoje. Uma prova de 50, 100, 200, independente da prova, de piscina, claro, que seja executada sem uma virada olímpica, tá? E vale muito observar a questão de que os atletas aqui, sem touca, sem óculos, é a famosa natação raiz que a gente brinca, certo? Vou colocar em destaque aqui para vocês, vamos observar a virada dele. O atleta grudado na raia. Dá para observar ele sem touca, sem óculos. E aí, em 1968, praticamente 100% dos atletas executavam a virada olímpica. Certo? E essa constante evolução na qual vem acontecendo anualmente, né? Cada ano a gente percebe que as coisas vão melhorando. E aqui, ninguém menos do que Ryan Lochte, um dos maiores atletas do mundo, no qual sabe aproveitar como poucos a eficiência da sua virada, tá? E é o maior medalhista de campeonatos mundiais, tá? São 38 medalhas em campeonatos mundiais, 12 medalhas olímpicas, ele só fica atrás de Michael Phelps, 27 medalhas em mundial de longa, 38 mundial de curta, 12 medalhas de Pan-Pacífico e uma medalha pan-americana. Quem acompanha a natação sabe que para os Estados Unidos, para a seleção americana, os Jogos Pan-Americanos não é a competição para a equipe principal, tá? E com isso, alguns grandes atletas nem chegam a participar do Campeonato Pan-Americano, tá? Então, por isso que o Ryan Lochte tem apenas uma medalha pan-americana, tá? Aqui a gente consegue observar, colocar em destaque, vamos pôr o vídeo, na qual ele fez a virada e ele sai em decúbito dorsal, dá para observar todo mundo nadando e aí ele faz o giro, tá? Essa é uma prova de 200 livre no Mundial de 2015, tá? Dá para a gente observar muito bem. Ryan Lochte está na raia 4, tá? Ele tem um excelente submerso, mas aqui a gente consegue observar todos os atletas de frente e ele aqui de costas. Então ele aproveita muito melhor, ele tem uma eficiência muito melhor no streamline, na posição dorsal, né? E aí ele faz o giro próximo aos 15 metros. Tá? Como a gente fala, né? Tudo é treinável, e aí ele saía muito mais rápido da borda, e como ele tinha uma eficiência muito maior na posição dorsal, ele ia fazendo o giro conforme estivesse próximo a fazer o breakout. E aí ele faz o giro, uma ondulação e já fez o breakout. E legal? Até então não era. Tanto é que ele foi campeão mundial, ganhou a prova 200 livre, foi campeão nos 200 medley, fazendo isso. E depois houveram questionamentos, tá? Aqui a prova de 200 medley, onde a gente consegue observar também que ele sai do peito pro crawl, ele sai na posição dorsal, tá? Eu vou deixar rolar a prova praticamente inteira e a gente consegue observar. Ele já tinha uma excelente eficiência no streamline, nas viradas, né? E com isso, na posição dorsal, foi comprovado cientificamente que era muito melhor.
e ele usava e abusava disso até que a FINA proibiu. Tá ok? Vamos observar agora, ó, na virada do peito, ele sai de costas, streamline de costas, os atletas nadando, os atletas fazendo streamline de frente, e ele simplesmente sai na posição dorsal. Faz o giro antes do breakout, para não descaracterizar o nado, e chega meio corpo na frente, chega deslizando ainda. Aqui dá para ver melhor o quanto era eficiente, fez o giro, saiu nadando. Tá? A FINA até então não tinha nada que proibisse isso, e aí depois chegaram a um consenso de que não era válido, não era permitido. Certo? Aqui um outro trecho do vídeo. Vamos passar aí. Vou colocar em destaque para vocês, para ficar mais fácil a visualização. Basicamente, ele usava a velocidade do submerso na posição de costas, que era muito mais eficiente que a posição ventral dele. Tá? Então, o decúbito dorsal, ele conseguia ter um maior ganho de velocidade e, com isso, se aproveitar muito mais do streamline, que ainda bem que a FINA já havia estipulado os 15 metros submerso, porque senão ele aproveitaria isso muito mais. Como eu disse e sempre comento, tudo é treinável, tudo é feito com muito trabalho, e esse estudo consegue mostrar o quanto ele treinou e o quanto foi útil pro Ryan Lochte fazer essa transição de dorsal, tá? Do streamline dorsal, e aí ele terminava de fazer o giro e ficava na posição ventral para conseguir fazer o breakout na posição correta, no qual a FINA exigia na época. Hoje em dia isso já não é mais permitido, o atleta tem que fazer a virada e sair ou de frente ou de lado, tá? Vamos para esse vídeo aqui. Da Olimpíada do Rio, 4 por 100 livre. Vamos observar algumas características, algumas coisas me chamam muita atenção, que a gente consegue observar alguns atletas como tem uma grande facilidade em fazer esse streamline. No revezamento, principalmente, a gente consegue observar e o quanto isso é aproveitado. Observamos aqui o atleta americano olhando para a lateral para ver a posição dos outros atletas, ele faz 5 ou 6 ondulações apenas e começa a nadar. Nessa transição a gente consegue observar que o atleta americano que vai cair na água é o Michael Phelps, e que ele faz esse streamline, ele faz meio que na posição lateral, ele não faz tão na ventral. Na virada dá para observar melhor, e o quanto ele aproveita tudo isso na virada. Então, quando eu digo que uma boa virada ganha a prova, é mais ou menos isso que eu tô chamando a atenção dos atletas. Ele fez a virada, o atleta na raia ao lado fez 2 ondulações, saiu nadando, e o Phelps continuou fazendo streamline e saiu praticamente uma abraçada na frente. Então, ele poupa algumas braçadas, ele consegue ganhar uma maior velocidade por conta de um bom streamline, tá? Alguns podem me questionar e falar assim, mas ele fazendo isso em apneia, ele tendo uma privação de oxigênio, ele pode perder rendimento. Um atleta treinado, um atleta muito bem treinado, que sabe o que está fazendo, ele já tem a prova praticamente pronta, ele sabe exatamente quantas ondulações ele faz para que não perca esse rendimento. Nessa transição nós conseguimos observar o atleta americano fazendo praticamente 3 ondulações laterais
e saindo na posição ventral. E aí vamos para a última transição dos americanos. E é muito legal de observar que o Nathan Andrew, fechando o revezamento agora, ele não tem um streamline tão eficiente quanto o Phelps, quanto o Lott. Então ele vai fazer algumas ondulações e ele já sai nadando. Ele não abusa do streamline como os outros. Tá? Ele ganha uma certa vantagem na virada? Sim, ele tem uma virada extremamente eficiente. Tem uma virada muito forte, na qual ele conseguiu até abrir do atleta aqui na lateral, o atleta do lado dele, mas não é um atleta que use e abusa das viradas do streamline como outros atletas. Tá? Na minha opinião, esta prova é a prova que define o que é uma boa virada, o que é um bom streamline e o que é o atleta conhecer o próprio corpo, o que é o treinamento de alto rendimento. Tá, eu vou colocar o vídeo, vou adiantar um pouquinho. Esta prova tem ninguém menos do que Paul Biederman, recordista mundial até hoje. Tem o coreano Park, tem o italiano Rossolino, o holandês Peter van der Hoogeband, no qual nós já falamos dele em outros TBTs. Tem Michael Phelps e alguns outros atletas. Tá? Eu vou só adiantar um pouquinho, porque tem toda uma apresentação aqui, e aí a gente não precisa se prender à apresentação, vamos diretamente para a prova, que, assim, é uma prova muito bem controlada por Michael Phelps. Tá? Na minha opinião, é a melhor prova que o Michael Phelps fez de 200 livre. Como a gente brinca, né? Ele cozinha os adversários, ele tinha todo o controle da prova, tanto é que na última virada ele ondulou, ele fez o streamline de praticamente 15 metros e abriu um corpo do adversário. E abrindo um corpo do adversário, ele só cresceu na prova porque o adversário já estava cansado, porque ele precisava acelerar o tempo inteiro para conseguir chegar. Aqui no vídeo a gente consegue observar, ele faz. E aqui nós temos um comparativo do Phelps e do Van der Kay, tá? Em questão de angulação do streamline e etc. Dá para observar que o Van der Kay, na imagem de baixo, ele faz a saída entre o streamline, mas ele já muda a posição para cima. O Phelps, ele faz a saída, ele estabiliza todo o corpo, faz o streamline reto e aí que ele começa a subir. Tá? Aqui a gente consegue observar 2,9 segundos do Van der Kay na parte submersa e 5,3 do Phelps na parte submersa. E aí o Van der Kay fez a virada, encaixou a perna, saiu nadando. E o Phelps está no submerso. Entendeu? Então, uma boa virada faz, sim, toda a diferença na natação. Van der Kay saiu lateral, encaixou já pernada de crawl, nem ondulação e saiu nadando. E aí a gente consegue observar o Phelps saindo para baixo, lateral, olha como ele direciona para baixo a posição do corpo, e aí ele começa a ondular, vai girando o corpo, ficando na posição ventral e aproveitando ao máximo e com isso saindo de todo o arrasto que ele havia criado. Ele fez aí praticamente 13 metros, né, que é o que mostrou na imagem, e aí ele saindo para baixo.
E é o que eu brinco, né? Você consegue observar as diferenças de streamline, né, entre os atletas, e é muito claro isso em relação a Michael Phelps. Certo? Só tenho a agradecer a todos vocês. Vamos chegando ao fim aqui de mais um TBT da Uniswim. Queria agradecer aos nossos parceiros, o Marcelo, a Gisele, ao e-commerce Só Vai, que está conosco aí desde o início, a Gisele Caetano Pereira, com a nossa parceria, ela com os maiôs, sungas, e a Nixes também fornecendo maiô, sunga, camisetas, sacolas de treino, e, e com isso nós vamos tocando aí a Uniswim Oficial. Agradeço a todos vocês novamente e até a próxima. Um forte abraço a todos, comentem aí, nos sigam nas redes sociais e semana que vem estamos de volta. Até mais, um abraço.